Até as galinhas poedeiras, que Lula diz estarem sendo traídas por quem inflaciona o preço dos ovos, já sabiam que Bolsonaro seria convertido em réu no julgamento de admissibilidade das acusações que a PGR lhe imputava. Portanto, até a grande imprensa ficou meio desestimulada a dar essas manchetes. Afinal, qual sensacionalismo nisso, se não foi surpresa para ninguém? O circo foi montado com toda a imponência por Moraes, tendo a seu lado outros dois grandes desafetos do ex-presidente. Uma magistrada titubeante que já afirmou: não pode, é inconstitucional, mas como é por pouco tempo, concordo que seja, e um faixa preta em jiu-jitsu que é o único que realmente foi juiz algum dia, para vender ao país algo que parecesse um julgamento sério e legal. Moraes só não contava que os advogados de defesa conhecessem a lei, que deveria estar vigente no país, um pouco mais do que ele, e fossem detonar tanto todos os seus argumentos. Todos os advogados, à exceção do que defendia Mauro Cid, que na verdade estava defendendo a delação feita por seu cliente para que ele não perdesse as benesses, acusaram a PGR de ser absolutamente parcial, fornecendo-lhes apenas os documentos que inspiraram a narrativa da PF e de Gonê, quando seria obrigada a entregar todo o material colhido nas investigações. Em qualquer julgamento que se preze, a acusação é quem tem que provar que o acusado cometeu o crime, e essas provas precisam ser tão claras que não possa restar dúvida. No circo de Moraes, no entanto, frente a provas que não passam de narrativas, a defesa se viu obrigada a ter de provar que o acusado é inocente, invertendo-se o que se chama de ônus, ou obrigação da prova. Para tanto, em todo o material colhido durante anos de investigações, os advogados precisam encontrar provas, fotos, áudios, vídeos, testemunhos ou quaisquer outros elementos que mostrem claramente a inocência. Por exemplo, se havia uma gravação em áudio em que alguém dizia que Bolsonaro deveria ser o comandante de um golpe, foi apenas esse trecho que foi oferecido à defesa, e não a completude da gravação. Suponha que essa fala fosse completada por algo como: mas ele foi frouxo e não quis fazer nada. Bingo! Se o acusado foi frouxo e não fez nada, do que o estão acusando? Sem acesso a essa parte da conversa, como é que a defesa pode juntar elementos que auxiliem na defesa do acusado? Legalmente é obrigatório que as defesas tenham acesso a todo o material colhido durante as investigações, mas só lhes entregaram os recortes feitos pela acusação, e isso se chama cerceamento da defesa, um dos mais importantes fatos a tornar nulo todo esse teatro. No caso específico de Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi, que fez a sustentação oral da defesa em pouco mais de 15 minutos que lhe deram para falar, além desse fato da acusação estar sonegando provas, reduziu a pó tanto a acusação da PGR quanto todas as narrativas do próprio Moraes ao longo dos últimos 2 anos. Moraes deveria ser grato pela aula que recebeu do advogado sobre leis brasileiras, para que pudesse começar a dar despachos que coubessem dentro de seus termos. Inicialmente, o advogado mostrou a perseguição investigatória a Bolsonaro, começando pela live que o então presidente fez em agosto de 2021 e foi abrindo frente para outras investigações que nada tinham a ver com as anteriores, ou seja, uma busca de algo que pudesse incriminar Bolsonaro. Como nada se encontrava em uma investigação, manipulava-se uma razão qualquer para abrir outra. Quando encontraram algo sobre Mauro Cid nos cartões de vacina, prenderam o ex-ajudante para forçá-lo a uma delação. Cid ainda resistia, mas quando inventaram as investigações sobre as joias sauditas, conseguiram fisgar o pai de Mauro Cid. A partir daí, a pressão sobre o tenente-coronel passou a ser quádrupla: prisão para si próprio, para seu pai por causa das joias, e para sua esposa e para sua filha pelos cartões de vacina. Você já ouviu falar em alguém que esteja preso porque fraudou um cartão de vacina do SUS? Pois é, na Constituição de Moraes, esse crime pode dar até 17 anos de xadrez. Cid desabou e começou a falar. No entanto, foram necessárias quase uma dezena de delações para que ele concordasse em falar o que Moraes queria que dissesse. Pronto.
finalmente Moraes obteve algo que lhe poderia render uma narrativa de que Bolsonaro queria dar um golpe. Faltava agora apenas algo que pudesse ser indicado como a tentativa de golpe para poder juntar a vontade com o início da execução. A tentar costurar esse laço, foi buscar uma live ao presidente de agosto de 2024, que iria enfiar goela abaixo de todos, que seria o início da trama do golpe. Só se esqueceu de um pequeno detalhe. Em 2021, o presidente no poder era Bolsonaro. Então, para Moraes e a PGR, o presidente, já naquela época, tramava um golpe só que contra si mesmo. E a ligação que fizeram para forçar essa narrativa de golpe foi que as falas de Bolsonaro em agosto de 2021 incentivaram os atos de janeiro de 2023. Eita fala poderosa! Ficou reverberando na mente do povo por quase 2 anos, que por causa disso resolveu, em um domingo em que não havia ninguém em Brasília, invadir prédios vazios para destituir o presidente. Mas o presidente não estava no estado de São Paulo? E com bíblias, bandeiras e estilingues nas mãos? E a mando de Bolsonaro, que estava nos Estados Unidos? Expondo ao mundo que segue a perseguição política a Bolsonaro e a qualquer um que divirja de Moraes, o advogado Celso Vilardi mostrou quão ridícula é essa narrativa da acusação. Mas não se contentou com isso e passou a destruir cada parágrafo da peça acusatória. Para poder contar com seus companheiros mais chegados no STF, Moraes esperneou até conseguir manter o julgamento na primeira turma, e não no plenário do STF. Nem esse detalhe Vilardi deixou passar. Com argumentos sólidos e fincados nas leis do país, demonstrou por A mais B que, se haveria esse julgamento ilegal, ele só poderia ocorrer no plenário do STF, e sem contar com a participação dos ministros Moraes, Dino e Zanin, todos suspeitos. Aliás, antes dessa constatação, Vilardi mostrou que sequer o STF deveria estar julgando aqueles acusados, uma vez que nenhum deles tinha foro privilegiado. À época do início das investigações, após 8 de janeiro, Bolsonaro já não mais estava na presidência e não exercia nenhum cargo público. Então, ele só poderia ser julgado na primeira instância, como o ex-presidente Lula foi. Contrariando essa norma legal, Moraes manteve os inquéritos em suas mãos. Assim, se houvesse um julgamento nessas condições, todo o procedimento poderia ser anulado em futuro próximo, da mesma forma como anularam as condenações de Lula, alegando incompetência de Curitiba para julgá-lo. Atento a esse detalhe, o STF correu para, mesmo contra o prescrito pela Constituição, aprovar uma regra dizendo que qualquer pessoa que, por qualquer cargo exercido, um dia esteve sob a competência do STF, assim permaneceria pelo resto da vida, mesmo que nunca mais viesse a ocupar qualquer cargo público. Dessa forma, mesmo fazendo a regra retroagir, o que não é legal, com esse renendo tentaram brecar a possibilidade daquela anulação. Mas Vilardi os desmascarou e não parou aí. Mostrou que, por quaisquer leis constantes nos códigos legais brasileiros, a delação de Cid obrigatoriamente tem de ser anulada. Para que haja uma delação, o delator obrigatoriamente precisa entregar provas do que fala, ou, no mínimo, indicar como os investigadores poderiam obtê-las. Nada disso acontece na delação de Mauro Cid. E continua piorando. Existe outro ponto sutil, porém de extrema gravidade. Aquela audiência em que Moraes interrogou Cid mostra que houve uma completa inversão da lei. Na delação, Cid é que precisava indicar meios para que a acusação encontrasse as provas que corroborassem suas palavras, mas o que aconteceu foi que o Moraes o intimidou, ameaçando-o de perder os benefícios da delação e, portanto, ter seu pai, sua esposa e até uma filha investigadas por outros crimes e condenados, além de retornar à cadeia onde esteve por meses até aceitar fazer a delação. Moraes começou a tremer, tanto que a folha de papel em suas mãos mais parecia um leque. Afinal,
Se anularem a delação do Cid, o que restará à acusação? Nada mais que o trabalho de tantos juízes, procuradores e policiais absolutamente perdidos, pois não há acusação possível. Continuando sem dó, Vilar demonstrou que, para se acreditar que Bolsonaro liderava a insurreição que seria tentada em 8 de janeiro, no início de dezembro teria atendido à solicitação de José Múcio, que já havia sido indicado como futuro ministro da Defesa de Lula, para que os comandantes militares parassem de se recusar a recebê-lo para tratar da transição. Fechando com brilhantismo sua participação nessa fase do julgamento, Vilar demonstrou que, para se acreditar que Bolsonaro liderava a insurreição, precisaríamos também acreditar que, além de ter pavimentado a aceitação pelas Forças Armadas do novo ministro da Defesa e ter indicado 2 dos 3 comandantes das Forças Armadas a pedido de Lula, essas ações não atrapalhariam os seus planos de golpe. Dar um golpe enquanto eu tenho a poderosa caneta e mando nas Forças Armadas, qualquer um faz, teria pensado Bolsonaro. Quero ver é quem consegue isso depois de largar a caneta. Ter todos os comandantes das Forças Armadas contra si e a milhares de quilômetros de distância. Isso é que é ser mito. Fechando o rol de absurdos jurídicos que elencou e destruiu, o Dr. Vilardi como que deixou no ar o sentimento desse pensamento inexistente e descabido de Bolsonaro, colando o nariz de palhaço em Moraes e Gonet. Bem, é claro como o dia no deserto do Saara, que nesses pouco mais de 15 minutos pelos quais falou, o Dr. Vilardi reduziu a pó toda a credibilidade da acusação. Se sua soberba lhe permitisse, Moraes constataria que no circo armado por ele, os palhaços eram ele próprio e Paulo Gonet. Certamente ele não viu a situação assim, mas o mundo todo viu. Tudo isso, no entanto, joga na nossa cara uma grande responsabilidade. Enquanto o povo não se rebelar e parar esse país, só o que teremos será esta tirania judicial respaldada por um governo que tem como missão destruir a economia do país. Pense nisso e deixe o seu comentário.